Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao deputado Zé Ramalho que nos ajude nos trabalhos desta sessão, fazendo a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Boa tarde. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Marco Lima. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado José Edmar. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Adilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Wasni Derrori. Ausente. Se encontram presentes 9 parlamentares, portanto, há quórum para darmos prosseguimento a esta sessão. Solicito ao deputado Zé Ramalho que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli declara as associações comerciais e industriais do Distrito Federal entidades de utilidade pública. Projeto de lei do deputado Filipelli reserva os lotes remanescentes no DVO RA2 Gama aos filhos dos pioneiros locais. Moção do deputado Filipelli reivindica ao governo do DF providências para melhoria de transporte, segurança, limpeza e infraestrutura de Samambaia. Requerimento da bancada do PMDB. Solicita a Secretaria de Obras, por intermédio da CAESP, remessa de informações e de documentos que justifiquem o último aumento da taxa de água e esgoto. Requerimento do deputado José Edmar. Requer o apensamento do projeto de lei número 2532/96
ao PL 1719/96, para tramitação conjunta. Requerimento do deputado José Edmar. Requer o apensamento do projeto de lei número 2571/97 ao projeto de lei 2421/96 para tramitação conjunta. Requerimento do deputado José Edmar e outros, contra a declaração de prejudicialidade na presidência da CLDF, publicada no DCL número 234, de 19/2/96, imposta ao PL número 1073/96, que reserva a área que especifica para a construção do movimento aos heróis da Força Expedicionária Brasileira FEB e da outras providências, de autoria do deputado José Edmar, do PSDB. Só a senhora, presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Com a palavra o deputado Zé Edmar para a questão de ordem. Senhora presidente, em função do número reduzido de parlamentares aqui na sessão, eu tenho necessidade de fazer, pelo menos, essa questão de ordem para informar a Vossa Excelência que estamos provendo um requerimento à Comissão de Direitos Humanos, pedindo, logicamente, a convocação do senhor secretário da Criança e da Assistência Social a essa Comissão de Direitos Humanos para esclarecer fatos ocorridos com a morte de 2 crianças na dependência do CAGE. Como foi amplamente notificado, parece necessário que o senhor secretário possa nos tranquilizar sobre as medidas que estão sendo tomadas naquele estabelecimento. Só espero que o senhor presidente, ainda em exercício, deputado César Lacerda, possa efetivamente fazer essa convocação e não postergar. Muito obrigado, senhor presidente. Tenho informado o deputado Zé Edmar que na próxima semana estaremos instalando todas as comissões permanentes desta casa. O prazo, deputado Zé Edmar. Deputado José Edmar, que fez a questão de ordem, informo que na próxima semana estaremos fazendo a instalação de todas as comissões permanentes, assim como a especial comissão de ética, e a também que vai mudar o regimento desta casa. Portanto, a vossa solicitação deve ser votada já pela nova comissão. Faça, neste momento, o registro junto ao plenário. Caso nós não tenhamos, o próprio plenário fará a aprovação, porque os requerimentos de convocação de secretários podem ser feitos pelas comissões ou também pelo plenário. Então, Vossa Excelência faça a opção se deve esperar até que a comissão seja instalada ou se o plenário deve deliberar sobre a matéria. Senhora presidente, eu acredito, conheço bastante o nosso secretário Russo, entendo fatos como esse acontecem. Logicamente, o secretário terá todas as informações necessárias. Não cabe aqui fazer um requerimento em nome da Câmara Legislativa. Acho que é necessário que a comissão o faça e que a comissão possa tranquilizar não só a Câmara Legislativa, como a sociedade do Distrito Federal sobre procedimentos que a Secretaria está tomando e apurando referente ao caso. Seu requerimento, deputado, segue para a Comissão de Direitos Humanos na próxima sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Pela presente, comunica a essa presidência, por questão de ordem também, porque é regimental, que estou, nesse momento, convocando a Comissão dos Direitos Humanos para segunda-feira, às 10 horas da manhã, em reunião extraordinária para cuidar desse assunto, que é muito importante para Brasília. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Jorge Presidente, Cauê. com muita tristeza que quero comunicar a meus pares, a gente luta com tanta dificuldade para manter 150 velhos sem crianças, mãe solteira, e entraram uns ladrão lá no nosso almoxerifado, quebraram lá tudo e levaram coisas que não foi brincadeira, sabe? E isso nos deixa, assim, muito transtornados, porque a gente custa arranjar as coisas. E quer dizer, se não fosse a comunidade de Brasília, os corações generosos, não tínhamos condições de manter o lar, porque continuamos recebendo R$ 1,20 diária. E disse que ainda, no fim de março, não haverá renovação de convênio. De forma que queria transmitir meus nobres pares, com muita tristeza, essa notícia.
de acordo com o requerimento 275/97 de vários deputados, que solicita a transformação da sessão ordinária de 3/2/97 em comissão geral com a finalidade que especifica, passo a leitura agora do requerimento que foi aprovado para que nós possamos dar continuação a esta sessão. Com fulcro no artigo 92 do Regimento Interno desta Casa, solicito a transformação da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro do corrente, com o objetivo de debater e propor reformas do regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no sentido de abreviar a tramitação das proposições nesta Casa e compatibilizar o mesmo com a Lei Orgânica do Distrito Federal. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 1997. Transformo, portanto, esta sessão ordinária em comissão geral para debate. Com o quórum presente, portanto, temos condições de dar continuidade à sessão requerida por este documento de número 275/97. Estão abertas as inscrições para debate sobre mudança do regimento interno desta Casa. Comunico também aos senhores parlamentares que na segunda-feira estaremos votando a constituição da comissão. Hoje é uma sessão preparatória e os deputados poderão usar da palavra por 5 minutos, no sentido de já colocarem suas sugestões e de levarem às respectivas bancadas também as discussões aqui realizadas. Questão de ordem, senhora presidente. Com a palavra o deputado Miqueias, que terá 5 minutos, não só para fazer a questão de ordem, mas como poderá se inscrever para debate. O deputado Daniel Marques também já solicitou a sua inscrição para debater o regimento interno. Com a palavra o deputado Miqueias Paz, que poderá utilizar do outro microfone, se assim desejar. Senhora presidente, senhores deputados, em nome da liderança do PT, faço uso dessa tribuna e para levantar a seguinte questão de ordem. Esta Casa tem presenciado alguns problemas em relação à votação da figura do presidente. Em alguns momentos, houve, inclusive, ano passado, uma questão judicial a esse despeito, mas, ao mesmo tempo, entendemos que esta Casa é uma casa que tem a sua liberdade de ação, porque é um poder constituído de forma independente. Entendemos, inclusive, que essa ação poderá desencadear uma série de outros problemas, como, por exemplo, o questionamento de todas as leis aprovadas nessa Casa, que em gestões anteriores tiveram a participação dos presidentes que votaram nos projetos que hoje são lei no Distrito Federal. Ao fazermos uma reunião, nós da bancada do PT, chegamos à conclusão da obviedade que é a votação por parte do presidente nas matérias que fazem necessário. Entendemos, inclusive, e solicitamos que seja reconsiderado as atitudes, a última ação da presidente, para que ela reconsidere a fórmula, acreditando, inclusive, que poderemos sanar de forma definitiva, na revisão do regimento, a questão do voto do presidente. Então, essa é a questão de ordem que levantamos, deixando claro que a posição do Partido dos Trabalhadores, por entender que é um direito, enquanto deputado, que aqui está, o presidente da Casa, ser também um votante, porque ele estaria abrindo mão do seu voto. E, ao mesmo tempo, entendendo que essa não votação poderá causar problemas provavelmente irreparáveis para a sociedade do Distrito Federal, haja vista que essa atitude foi tomada em todas as 3 demais gestões. Por isso, levantamos essa questão. Muito obrigado. Como o deputado Daniel Marques já havia pedido a palavra, eu vou passar a palavra ao deputado Daniel Marques para discutir o regimento interno e as suas alterações, e, em seguida, deputado Miqueias, responderei a sua questão de ordem numa intervenção que me inscreverei aqui e passarei a presidência a membro da mesa aqui presente, para que eu possa utilizar da palavra como qualquer outro parlamentar que possa discutir a matéria. Portanto, solicito, inclusive, a presença do deputado Zé Edmar, para que possa me substituir na presidência após a intervenção do deputado Daniel Marques, para que eu possa me pronunciar sobre a questão de ordem em discussão feita pelo deputado Miqueias Paz. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhora presidente, senhores deputados,
Eu acho uma oportunidade ímpar essa nossa aqui, que eu acho que já deveria ter acontecido há muito tempo já, a discussão sobre o regimento interno dessa casa. Eu acho que nós perdemos muito tempo nesses 2 anos por falta de agilizar os trabalhos desta casa. No final do ano passado, nós sabemos, tinha aí mais de 300 projetos esperando para ser votados na ordem do dia. Eu acho que nós devemos uma satisfação muito grande à sociedade do Distrito Federal e, por isso, eu acho que nós temos, todos os 24 deputados, debruçarmos em cima dessa mudança no regimento interno dessa casa, visando o objetivo maior, que é o de agilização dos trabalhos em tramitação nesta casa. E eu faria 2 sugestões importantes, no meu entender, para a reflexão dos deputados. A primeira já está, inclusive, em tramitação nesta casa, projeto de emenda ao regimento interno de minha autoria, que é o de funcionamento das sessões na parte da tarde. Então, a mesa diretora passada entendeu por bem colocar, antes de votação da minha emenda, ele colocar em experiência, em função de uma reunião de líderes, e tem uns 2 meses que está em experiência a sessão na parte da tarde, que, no meu entender, ela também visa, em primeiro lugar, a agilização dos trabalhos, e, em segundo, uma oportunidade para que o deputado possa ter amanhã livre não no sentido de folga, mas livre no sentido dos trabalhos aqui da casa, da sede, e o deputado ter oportunidade de contato direto com a sociedade, direto com os segmentos organizados da sociedade, para que ele possa, de fato, trazer para cá os reais interesses e anseios da comunidade do Distrito Federal. Sob pena de ficar aqui, como estava na parte da manhã, o dia todo em atendimento somente de gabinete, sem a oportunidade do contato direto com a comunidade, que eu acho importantíssimo. Tive essa experiência agora, nesse recesso, em que tive a oportunidade de, não viajando de Brasília, ter a oportunidade de andar em todas as cidades satélites e ter contato com várias pessoas, com várias lideranças, e que a gente teve a oportunidade de trazer algumas sugestões aqui para essa casa. Outra modificação que eu proponho, e está também já em tramitação nesta casa, é a inversão da ordem do dia em relação ao pequeno expediente. No meu entender, se nós chegássemos aqui, abrindo a sessão, em havendo quórum, iniciássemos os debates dos projetos existentes na ordem do dia, para que depois pudéssemos fazer o pequeno e o grande expediente, eu tenho certeza que todo dia, toda sessão, nós teríamos a pauta vencida. Coisa que no ano passado, pouquíssimos dias nós tivemos a oportunidade de ter a pauta vencida. Não é? Vários projetos, vários requerimentos de autoria nossa ficou aí por vários meses na ordem do dia sem ter tempo para votar. Então, essas 2 proposições eu gostaria de pedir o apoio e a reflexão dos senhores deputados e deputadas, para que nós, de fato, tivéssemos esse regimento mudado, reformulado no mais rápido tempo possível, para que, de fato, nós pudéssemos chegar no final deste ano, tendo já esgotado todos os projetos que estão aguardando para ser votados. Eram essas as minhas palavras, senhora presidente, e agradeço essa oportunidade. Obrigado. Com a palavra o deputado Marco Lima, e passo a presidência do deputado Zé Edmar, já solicitando também ao presidente minha inscrição. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu fiz questão de pedir a palavra para debater sobre o assunto levantado pelo deputado Miqueias, porque, no meu entendimento,
como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, essa questão já foi debatida no interior da comissão. No ano passado, o presidente dessa casa anterior, deputado Geraldo Magela, encaminhou uma questão de ordem à CCJ, para que a CCJ analisasse, do ponto de vista constitucional e jurídico, a questão do voto do presidente. E naquela época, eu me lembro muito bem, a Comissão de Constituição e Justiça, na sua maioria, aprovou a questão de ordem levantada na época. Então, no meu entendimento, essa questão jurídica do voto do presidente dessa casa nas matérias, acho que já foi resolvida. Não tem por que se estar debatendo isso aqui mais. Até porque, no meu entendimento, enquanto membro da comissão, se nós viermos a impugnar, tirar o direito do presidente dessa casa, seja ele qual for, de votar nas matérias, eu, enquanto membro, vou querer impugnar votações passadas. Enquanto parlamentar também. Irei querer questionar, então, por que outros presidentes que passaram por esta casa, inclusive no começo do mandato do deputado Geraldo Magela, deputado Benício Tavares, que foi presidente, deputado Salviano, votavam e votaram, e muitos projetos de lei foram aprovados com o voto do presidente. Então, vai se abrir um precedente para se questionar essas votações anteriores também. E aí, o peso vai ser muito grande se nós tivermos que pegar leis que foram aprovadas com o voto do presidente, tivermos que revogar essas leis. Eu não sei em que caixa de marimbondo estaremos metendo a nossa mão se voltarmos a discutir essa matéria de novo. Subir essa tribuna para relembrar aos nobres parlamentares que a Comissão de Constituição e Justiça, no passado, fez a avaliação dessa questão de ordem e da questão do voto do presidente dessa casa, e foi discutido e foi deliberado já pela comissão essa questão. Agora, tomando pelo outro lado, o lado de que todos os deputados aqui têm o seu peso igual, têm o seu direito a voto, o seu direito a se expressar como todos os outros, e acho, não tenho procuração para defender a nossa presidente desta casa, a deputada Lúcia Carvalho, seu poder de voto ou não, mas o fato dela ser presidente dessa casa, será que isso lhe tira o direito de votar em qualquer matéria? Será então que todos os outros 23 deputados terão um direito maior do que ela enquanto presidente dessa casa em se votar em qualquer matéria? Então acho fica aí uma pergunta no ar, uma pergunta até complicada de ter que se responder, o presidente dessa casa não poder votar nas matérias, e qualquer parlamentar pode votar, mesmo ele fazendo parte da mesa ou não. Então, eu acho que essa questão do voto do presidente não é tema que essa casa tenha que estar discutindo no momento. Eu acho que é um tema que já foi superado pela CCJ, e não só nesse ponto de vista jurídico, mas no ponto de vista até prático mesmo, do nosso dia a dia. Tirar o poder de voto do presidente, eu acho que não é uma maneira democrática de que essa casa possa se expressar com os 24 votos. Às vezes há necessidade política que esta casa aprove um projeto ou rejeite um outro com 24 votos. E por que não? Por que apenas 23? Nós temos 24 deputados eleitos nesta casa. Então, é direito, no meu entendimento, e também no entendimento da CCJ, que todos os 24 deputados tenham o direito a voto, seja ele presidente ou não. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, nesse debate sobre o regimento, eu gostaria de colocar a importância de seguirmos alguns itens do nosso regimento, que são itens que agilizam o trabalho e que não vinham sendo seguidos. Quais os itens que eu gostaria de ver preservados? O que fala da votação em plenário, que coloca que apenas serão votados nominalmente
os projetos que tiverem destaque por qualquer parlamentar ou pelos líderes dos partidos. Portanto, era um princípio que está no regimento, que eu quero ver conservado e que agiliza as votações. Portanto, esse item eu não quero ver abolido. Um item que eu quero ver mudado é o prazo nas comissões e as emendas, porque se um projeto tem 20 dias em cada comissão, até 20, se ele tiver uma emenda já tramitando na última comissão, ele volta para ter parecer da emenda lá na CCJ, fazendo com que um projeto tramite nesta casa por 2, 3 anos, porque ele fica para ser mantido preso nas comissões, até por interesse de bancadas ou de parlamentar individualmente, sofrendo emendas e voltando à comissão originária, que é a CCJ, para o primeiro parecer. Então, eu acho que esse tipo de tramitação tem que ser alterado. O processo de um projeto em curso, as emendas terão que ter parecer em plenário. Porque, senão, o projeto fica, vai, volta, chega no final da sua tramitação, chega em plenário, ele pode ser retornado à comissão. Então, é um artifício regimental prejudicial à tramitação de todos os projetos. Eu quero ver acontecer nesses próximos 2 anos, chegar aqui, não ter mais nenhum projeto para votar. Temos esgotados todas as nossas ideias, todas as nossas propostas e viemos aqui para fazer debates, discutir a conjuntura, discutir a questão partidária, as posições políticas existentes nesta casa, as ideias sobre a democracia, sobre o aprimoramento da Câmara, sobre a nossa conduta, sobre os projetos de futuro que nós temos para Brasília. Porque nós ficamos muito aqui no plenário no arroz com feijão. Eu quero que o arroz com feijão se esgote. E, para isso, eu quero agilidade. Então, acho que esses passos são importantes para mudar. Sobre a questão de ordem colocada pelo deputado Miqueias Paz, e aqui reafirmando, toda a minha bancada, ao realizar essa discussão, solicitou que eu resgatasse a história da proibição ou não do voto do presidente aqui nesta casa. E eu busquei toda a história. Então, quero aqui registrar nesta declaração, neste momento, nesta minha intervenção, que o regimento, de fato, sem ser combinado, o artigo que dá a designação do voto da presidência, que é o artigo... O artigo 10º, inciso 5º. Retificando, o que fala do voto do presidente é o do artigo 15, a linha R. Desempatar as votações quando ostensivas e votar, quando secretas, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. Se esta linha R for lida independente do artigo 160 e 159, dizendo, ocorrendo empate na votação, o presidente a desempatará, e em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á a nova votação até que se dê o desempate, e artigo 160, o deputado presente no plenário não poderá escusar-se de tomar parte na votação, salvo para registrar a abstenção. Se combinados esses artigos, eu tenho assegurado o meu voto. No entanto, é uma interpretação que foi utilizada nestes 6 anos pelos presidentes que me antecederam. E, numa questão de ordem formulada pelo deputado Geraldo Magela, no dia 17/4/96, ao então deputado Peniel Pacheco, que presidia a sessão, ao então presidente da mesa, deputado Peniel Pacheco, deputado Peniel Pacheco acatou a questão de ordem do deputado Geraldo Magela, enviando a questão à CCJ. Então, a questão de ordem foi enviada à CCJ, que no dia 19 de abril, votou por maioria, no dia
19 apreciou e no dia 23 fez o registro da votação de 4-3 de que o presidente votaria. E nós temos aqui uma decisão de liminar no mandato que impetrou o PMDB contra o voto do deputado Geraldo Magela na questão do IPTU. Então, nós temos uma liminar concedida hoje pelo TJ e uma decisão hoje da Comissão de Constituição e Justiça para que o presidente vote. Eu não quero viver um questionamento por parte de nenhuma bancada sobre o meu voto. Então, eu vou tomar a seguinte decisão. Já que existe dúvida em relação à questão do voto do presidente, ainda persiste, e para que não se anule a votação de nenhum outro presidente que já votou nesta casa, eu continuarei votando. Mas solicito aos senhores parlamentares que esclareçam de uma vez por todas, se acertou os 3 presidentes anteriores ou se acerta a liminar que o TJ concedeu. Qual é a posição que essa casa vai tomar? Eu quero que esse debate seja feito pelo deputado Renato Rainha. Eu, deputado Renato Rainha, fiz uma interpretação. Se combinarmos o artigo 15, a linha R, somado aos 159 e 160, me dá o direito de votar como os demais interpretavam. Se eu pegar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, eu voto. Se eu tomar como base a liminar concedida pelo TJDF em relação ao voto do deputado Geraldo Magela, eu não devo votar. Então, é preciso que esta casa delibere rapidamente se existe dúvida. E, enquanto existe dúvida, a decisão da bancada que eu pertenço e que, nesse momento, eu anuncio, é que eu deva votar para não anular nenhuma outra votação do deputado Benício, do deputado Salviano, do deputado Geraldo Magela, que, na presidência, sempre exerceram o poder de voto. A minha interpretação, há uma semana atrás, levou em consideração apenas o artigo 15. Hoje eu somo todas as decisões até este momento. E quero dizer às vossas excelências aqui presentes. É preciso que a gente torne claro aquilo que a gente deseja. E eu tenho certeza que os parlamentares aqui presentes não vão levar em conta a presidente desta casa neste momento, mas vão levar em conta o voto do presidente, seja de 1997, 98, 99, ano 2000 e para o futuro. Nós temos que pensar no voto do presidente pensando nas ações do passado e nas ações do futuro, e não na presidente que hoje ocupa este espaço. O voto para cercear a manifestação de qualquer parlamentar, eu acho que é um voto incorreto. Mas eu quero que a gente, de uma vez por todas, suba a essa tribuna e decida. O presidente vota. E vota de que maneira? E torne isso claro, para que nenhum outro projeto, que nenhum outro presidente votar, seja questionado na justiça. E até que isso ocorra, eu, presidente desta casa, a exemplo dos demais presidentes, vou votar, porque a CCJ me determinou, e eu não tinha levado isso em consideração, porque o artigo 159 e 160 assim me determina, e a minha bancada também exigiu que eu aqui me posicionasse. E agradeço as palavras do deputado Marco Lima, do PSDB, que também interpreta assim meu posicionamento. E espero que os companheiros do PMDB possam não dar um voto em cima da pessoa que hoje ocupa a presidência, mas um voto de passado e de futuro. Muito obrigada. Devolvo a presidência à deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhora presidente, deputada Lúcia Carvalho, demais companheiros. Eu acho salutar por demais sempre o debate. Acho que no debate, na discussão, podemos nos aclarar e termos aqui posições mais nítidas quanto a alguns equívocos e algumas dificuldades que tivemos desses anos que passamos aqui na casa. Mas eu gostaria de saudar a deputada Lúcia quando ela fala na votação em plenário.
das matérias que estão tramitando nessa casa. Quando recebem emendas, mesmo estando na última comissão, ou mesmo já estando em discussão no plenário dessa casa, ela retorna às comissões, e fatos como esse aconteceram por demais com projetos, principalmente dos deputados que sempre foram deputados independentes ou estiveram na oposição nessa casa. Eu, por exemplo, tenho projetos que estão tramitando nessa casa há 5 anos, senhora deputada, e que nunca consegui fazer com que os projetos chegassem a debate nessa casa. Sempre, em qualquer momento em que o projeto começa a aflorar aqui no plenário dessa casa, recebe uma emenda de última hora e o projeto novamente volta à Comissão de Constituição e Justiça, para depois a Comissão de Economia, para depois a Comissão de Assuntos Sociais, e novamente esse projeto está engavetado nessa casa. Então, não há coisa mais insana, mais descabida e mais desmoralizante para o Poder Legislativo do que não votar, não discutir um projeto, uma proposta que venha da própria comunidade apresentada por um parlamentar. Portanto, entendo que a agilização, que os projetos todos, bons ou ruins, os projetos que assim defendem alguns segmentos da sociedade, todos possam ser apreciados nessa casa, indiferentemente das questões partidárias, indiferentemente dos pontos de vista discordantes. Tem que ser discutidos, debatidos, e que vençam a maioria. A minoria que aceite o voto da maioria, mas que ele seja discutido nessa casa. Nunca ser postergado, ser em função de instrumentos dos quais condenamos, sejam aqui por força do próprio Executivo ou por força de grupos empresariais, que projetos fiquem engavetados nessa casa. Fatos como esse nos enoja essa casa, enoja qualquer poder legislativo, porque não tem a dignidade de colocar no debate claramente os projetos que foram discutidos e que nasceram no seio da sociedade. Portanto, eu quero parabenizar a deputada quando chama ao novo debate do regimento interno dessa casa. O prazo nas comissões também é um absurdo. Deve ter um novo prazo. E os projetos que receberem emenda devem ser discutidas as emendas em plenários, porque aquelas emendas apresentadas fora da hora, em outras comissões, elas perderam o prazo regimental nas comissões de origem. Devem ser, portanto, se quiserem ser apreciadas, no próprio plenário dessa casa. Senhora Presidente, agora, quando Vossa Excelência fala no voto do presidente dessa casa, eu, ainda há pouco, quando vi meu companheiro de bancada, deputado Marco Lima, defender aqui o voto do presidente, eu estava aqui pensativo. E, mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância do debate, que, nesse momento, tenho que discordar do meu companheiro Marco Lima quanto ao voto do presidente. Entendo perfeitamente que o presidente dessa casa, o presidente de qualquer um plenário, ele é um magistrado. Ele quase que tem a postura de um magistrado. Ele não deve interferir na votação do que está apreciando e da sessão onde ele preside. Então, eu acho perfeitamente pertinente o voto e o parecer do TJ do Distrito Federal, onde o presidente não vota. Claro, é evidente. Temos 23 votos. 12-12 empata. Por que o presidente tem o direito de ter 2 votos para desempatar? Ele só tem um mandato. Foi eleito como qualquer um dos outros 23 deputados. Quais são as prerrogativas a mais que ele tem que ter para votar 2 vezes? Ele já tem todas essas prerrogativas que tem o regimento de colocar a matéria em votação, de discutir, de decidir sobre questão de ordem. Agora, votar, ele só tem um voto. E aí eu quero colocar, se realmente, em plenário, votar dos 23 deputados, ou caso falte algum deputado, tivermos o empate dos votos, o deputado presidente vota pelo desempate. Usa o voto dele para desempate. E aí nós temos que ressaltar e ver quem assistiu os debates da Constituinte desse país, onde o presidente da Constituinte, o saudoso Ulisses Guimarães, não votava, ou votava até por uma questão de participar da votação histórica de um determinado artigo. Mas as questões polêmicas, onde poderia ter a votação empatada, o presidente do Congresso não votava. E não vota até hoje. Por que os outros parlamentos não votam? Por questão até ética. Já que você preside, você não participa da votação.
Esse é o meu entendimento. E assim acho que devemos discutir, com todo o discurso salutar que deve provir dessa discussão. Logicamente, podendo até mudar de opinião, mas que os argumentos possam me convencer efetivamente. Nesse momento, estamos na fase do debate, da discussão. O meu entendimento, nesse momento, é que o presidente dessa casa não venha a votar. Ele presida a sessão e tenha realmente o controle da sessão como um todo, mas que necessariamente não precise votar. Vote apenas nos casos de empate, quando essa casa não deliberar com seus 23 votos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidente, senhores deputados, estava acompanhando atentamente todos os parlamentares que usaram essa tribuna. E, em todos os casos, vi colocações de grande profundidade que procedem na discussão da matéria, que é o regimento interno desta casa. Vimos algumas colocações feitas pelo deputado Daniel Marques sobre horário da casa, sobre tramitação dos projetos das comissões. E, sem dúvida nenhuma, eu entendo que esta casa tem o seu próprio trabalho prejudicado em virtude da forma da condução até hoje da tramitação desses processos. Agora, ouvi também atentamente as colocações feitas pelo deputado Miqueias Paz e pelo deputado Marcos Lima. Ouvi também uma colocação, quase como uma resposta a essa indagação, feita pela deputada Lúcia Carvalho, presidente desta casa. E gostaria, neste caso específico, de fazer algumas colocações. Primeiro, eu entendo ser odiosa, repito, ser odiosa qualquer iniciativa que casse o voto de alguém. Porém, neste caso específico, onde existe um regimento interno claro com relação à colocação do voto do presidente ou não, eu entendo não haver mais discussão. Existe ainda do próprio regimento interno a matéria apreciada pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde, mais uma vez, existe uma manifestação clara daquele tribunal, que não cabe o voto por 2 vezes do presidente dessa casa. Numa análise mais detalhada, vemos que a história levantada pela deputada Lúcia Carvalho com relação à deliberação da CCJ não foi uma matéria votada por unanimidade. Ao contrário, foi questionada, teve pedido de vistas, teve pedido de voto em separado e foi aprovada por apenas um voto de diferença. Ou seja, novamente aí, mostrando a polêmica de que trata a matéria. Invocar aqui posição de bancada e exigência de bancada seria a melhor justificativa, então, para se atropelar o regimento interno desta casa. Quer dizer, se rasga o regimento interno, se rasga a lei orgânica e vamos ficar à mercê da vontade das bancadas. Neste caso, gostaria de dizer ainda que a minha importância nesta casa seria ampliada. Por quê? Lidero a maior bancada de parlamentares. Iríamos medir, então, questão de importância e decisão, não mais por lei orgânica, não mais por regimento interno, mas sim pelo número de deputados que cobraria do seu líder um posicionamento, mesmo que representasse a violentação do regimento interno. Eu insisto que o momento certo para se debater esse assunto, para levantar esse assunto, é realmente esta comissão que, por unanimidade, estamos compondo nesta sessão. Aí sim, aí teremos a legitimidade de uma definição que deverá ser tomada por um reestudo, por uma discussão salutar e por uma definição de todos os parlamentares desta casa. Eu entendo
a necessidade de fazer esse pronunciamento e alertar, inclusive em registro nessa casa, faço questão de manifestar a posição contrária do PMDB com relação a esse entendimento do voto do presidente, até para preservar medidas na justiça que certamente serão tomadas, se por acaso se insistir que para exatamente acobertar erros passados, seja necessário manter um erro no futuro. Ao contrário, deputada Lúcia Carvalho, Vossa Excelência foi aplaudida e elogiada e reconhecida seu espírito, seu perfil democrático, exatamente quando abriu mão do seu voto como presidente, eliminando essa discussão. Me assusta um raciocínio tão difícil, tão tortuoso, para poder hoje justificar exatamente o contrário, deputada Lúcia Carvalho. Faço questão de registrar nessa tribuna a posição da oposição, a posição do PMDB, o questionamento, inclusive, e ali temos a assessoria legislativa, da CCJ se manifestar com relação à questão de ordem, que isso não existe, isso não cabe, isso não cabe. O máximo que caberia seria um parecer da CCJ, nunca uma votação da questão de ordem. Portanto, essas colocações que foram feitas aqui estão eivadas de vícios, não encontra fundamento legal, não encontra justificativa. E faço questão de registrar esse fato nesse momento, até para preservar qualquer ação da oposição com relação ao recurso da justiça. Obrigado. Com a palavra o deputado César Lacerda. Deputado Asni, questão de Vossa ordem. Excelência, questão de ordem. Em primeiro lugar, indagar por que o livro de presença não se encontra no plenário da Casa, para que ontem já os parlamentares que estiveram presentes não fizeram registro das suas presenças. Eu gostaria de saber por que o referido livro ainda não está acessível aos parlamentares. Comunico a Vossa Excelência que, por ato da mesa de 1992, é obrigatória a coleta de assinaturas nas sessões ordinárias. As extraordinárias estão presentes os parlamentares que quiserem, portanto, não há definição nenhuma de presença extraordinária e nem conta para justificativa nenhuma. E sessões especiais, para solenes, não exige quórum. E especiais como esta, o quórum mínimo é 8 para debate. Então, nós deliberamos na mesa que vamos manter aquilo que é decisão. Se alguém estava fazendo a revelia do que é determinado por ato oficial, não desta mesa, mas de mesas anteriores, não tem nenhum outro, e até bom que se esclareça, nós só colheremos assinaturas nas sessões ordinárias. Olha, essa é uma novidade para mim, até porque todas as sessões extraordinárias, esta Casa contabiliza a presença dos senhores parlamentares. Eu acho e tenho entendimento que essa era a decisão correta. Estou sendo surpreendido por uma decisão de 1992 que até então não vinha sendo aplicada. Eu realmente estou surpreso, porque em prevalecendo isto, o que vai acontecer é que as sessões extraordinárias não vão contar com quórum suficiente. Deputado, formulada a sua questão de ordem, enviarei a seu gabinete o ato da mesa que normatiza a frequência dos parlamentares. Com a palavra o deputado César Lacerda. Com a palavra o deputado César Lacerda. Vou esperar os deputados aí terminar o consenso. Senhora presidente, senhores deputados, eu vou sugerir e vou levar ao conhecimento da mesa diretora que a comissão de ética, que já foi aprovada, e que ela seja formada e tenha a mesma estrutura das outras comissões. Por que a mesma estrutura? Porque a comissão de ética, ela precisa ter pessoas ligadas ao presidente que ele confia, que ele sabe que os assuntos ali têm que ser tratados até com confidências, com certeza absoluta que aquilo fica em segredo da própria comissão.
E nada melhor do que isso, as pessoas que ele possa contatar e que possam trabalhar até altas horas e tudo, e tenha uma comissão também participativa como as outras. E queria falar também, senhora presidente, com a sua posse na presidência, a primeira vez na América Latina que uma presidente de Assembleia Estadual assume, comandando os homens, a senhora o faz com graça, com beleza e, acima de tudo, com toque feminino, mas também com harmonia daquelas pessoas que sabem, exigem e sabem mandar. Eu estou vendo aí a polêmica sobre o voto do presidente ou não. Ouvi com bastante atenção o deputado Marco Lima, que numa explanação muito bonita, deputado Vasni, ele aqui expôs o direito da presidente votar. Porque se não fosse assim, o que adianta ser eleito como a deputada Lúcia Carvalho, o deputado Geraldo Magela, antes, com votação expressiva, a eles foram negado o direito do voto. Sou contra. Eu acho que o presidente deve votar. O deputado que aqui também falou, líder da maior bancada, como ele faz questão de expor, o deputado que aqui falou, o líder da bancada do PMDB, Tadeu Filipelli, e que ele honra com a sua votação também expressiva, um deputado florescente, um deputado que faz muita coisa, porque ele é o expoente máximo hoje dessa bancada, porque é seu líder, ele fala que não deve votar. Eu acho que deve. E para isso nós temos que mexer legalmente, deputado. Nós temos que dar condições da deputada presidente votar mexendo no regimento interno, dando condições também na lei orgânica para que o Tribunal de Justiça não negue o direito do voto aqui nessa casa de um deputado que foi eleito para votar também, para expressar o seu sentimento, para que o seu eleitor que o conduziu aqui saber da sua filosofia pelo voto. Nós só conhecemos o nosso deputado pelo voto e não pelo discurso bonito, pela coisa toda. Porque senão, deputado Zé Edmar, nós poderíamos também fazer outra coisa. Já que o deputado presidente não vota, não tem direito a nada, nós poderíamos pôr para presidente um concursado. Pega um concursado e põe aí que é a mesma coisa. Embora o deputado Daniel está dizendo que não tem nada a ver. Tem, deputado, porque o senhor desceu a Serra de Planaltina com a votação muito bonita e tem tudo para ser o presidente dessa casa e um dia será, se Deus quiser, e não terá direito a voto, deputado Daniel. Então é com isso que nós temos, olha, nós temos que ser claros, nós temos que ser evidentes, nós temos que mostrar o que nós somos, não querer atrapalhar, quanto pior, melhor. Nós temos que acabar com isso, que era o grande refrão do PT. Você lembra, deputado Daniel, que falar que o PT dizia quanto pior, melhor? Hoje acabou. Não é assim que deve ser procedido pela oposição. Nós temos que fazer uma oposição aqui, como faz o nosso filósofo, deputado Jorge Cauí, que vem aqui convicto, com certeza, não falta reunião, chega aqui e vota de acordo com a sua consciência, porque ela é formada pelos votos dos seus eleitores. Por isso, deputado Tadeu Filipelli, admirei muito o seu pronunciamento. Com todo o respeito, queria unir força no seu pensamento. Vamos ajudar, porque hoje ocupa o PT a presidência dessa casa. Amanhã poderá ser um de vocês ou um de nós. Vamos dar condições mexendo na lei orgânica e no regimento interno. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Questão de ordem do deputado Tadeu Filipelli, antes do pronunciamento do deputado Renato Rainha. Eu gostaria de elogiar as palavras do deputado César Lacerda, que foram próprias, acerca da discussão do assunto. E queria apenas lembrar que, desde o início do meu pronunciamento, o que eu alertei era exatamente isso, que o melhor momento para se discutir esse assunto e para se aflorar uma definição é agora. Né? E que acho odiosa uma forma de se caçar voto de qualquer deputado. Agora, eu acho
de profundamente inconveniente a forma que está sendo decidida quanto ao retorno ou não do voto do senhor presidente dessa casa, da senhora presidente desta casa. Nesse aspecto, não posso concordar de forma nenhuma. Quero deixar claro as colocações que fiz. Que, quanto à propriedade do debate, o momento é este. Agora, quanto a se consagrar o retorno desse voto, não tem sentido que seja feito dessa forma. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Senhora presidente, senhores deputados, entendo que a sessão de hoje é da maior valia para esta casa. Todavia, não se discute aqui neste momento a questão da tese, se o presidente ou se a presidente, em caso, pode votar ou não. A questão primeira é de interpretação regimental, para saber se o regimento desta casa permite, neste momento, que o presidente ou que a presidente faça uso do voto ou não. Porque se o regimento disser que não pode, se a inteligência do regimento for no sentido de que a presidente não pode, aí esta casa, sim, vai discutir a tese se realmente a presidente deve votar ou não para fazer a modificação no regimento. E se o regimento disser que ela pode, este assunto morreu por aí. Então, a questão que nós temos que avaliar, primeiramente, é o caso concreto. É a interpretação do regimento. E dele nós não podemos fugir. Disso nós não podemos sair. Então, vejamos. O artigo 5º, o artigo 15 do regimento interno, diz o seguinte: são atribuições do presidente, além de outras expressa neste regimento, ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. A linha R, desempatar as votações quando ostensivas e votar quando secretas. Ora, a lei não contém palavras inúteis. A exegese jurídica nos ensina isso. A hermenêutica jurídica nos ensina isso. A lei não contém palavras inúteis. E o nobre deputado César Lacerda conhece bem os termos que eu utilizei, até porque, como diz, é um grande advogado, um grande bacharel em direito, então é conhecedor dos termos que eu acabei de usar aqui. Todavia, se ela não contém palavras inúteis, se o regimento interno quisesse que o presidente votasse, nobre deputado Vasni Derrori, ele viria dizendo o seguinte: a linha R, votar e desempatar as votações ostensivas e votar quando secretas. Mas ele não veio com a palavra votar e desempatar as votações quando ostensivas. Ele veio simplesmente desempatar as votações quando ostensivas. Ou seja, a inteligência do regimento interno é que o presidente, nas votações ostensivas, só vota para desempatar. Ele não vota em outros casos. De forma nenhuma. É a inteligência do regimento interno. Agora, se a casa tiver outro tipo de entendimento, que o presidente deve votar, e essa discussão nós vamos deixar ao depois, no momento oportuno, aí nós temos uma solução. Nós temos que mudar o regimento interno, sob pena de nós rasgarmos esse regimento, infelizmente, mais uma vez nessa casa. Eu vou repetir. Artigo 15, a linha R. Compete ao presidente desempatar as votações quando ostensivas e votar quando secretas. Então, prestem atenção, senhores deputados. Prestem atenção. Quando ele diz desempatar as ostensivas, ele não usa a palavra votar. E ele usa ela expressamente votar. Ele usa o termo expressamente votar quando fala apenas das secretas. Um outro fato que merece ser avaliado e analisado é no tocante à questão de ordem que se levantou e que a Comissão de Constituição e Justiça analisou através de um parecer aprovado por 4 votos sim, contra 3 votos não. Ora, primeiramente, houve um erro de procedimento regimental. Quando o nobre deputado Geraldo Magela levantou a questão de ordem, o deputado Peniel Pacheco deveria, no exercício da presidência, decidir pelo sim ou pelo não. Mas o presidente, naquele momento, não decidiu. Se a nobre deputada Lúcia Carvalho puder me passar as notas taquigráficas, eu gostaria
de, com as notas taquigráficas que está na mão da nobre deputada Lúcia Carvalho, ilustrar o meu raciocínio. Eu entendo que o nobre deputado Peniel Pacheco não decidiu a questão de ordem. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não quero dar uma resposta terminativa. Ora, a partir daí já viu-se que não houve decisão. Mas vou continuar. Eu não quero dar uma resposta terminativa a esta questão, mesmo porque eu estou apenas no exercício da presidência. E não sou a pessoa mais habilitada para dar esta resposta. Portanto, em virtude do questionamento de Vossa Excelência, eu encaminharei a questão de ordem, formulada pelo nobre deputado, à Comissão de Constituição e Justiça, para que a mesma verifique se de fato procede a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, deputado Geraldo Magela. A Comissão de Constituição e Justiça certamente encaminhará parecer à mesa qual é a opinião naquela instância, para que nós possamos, posteriormente, dar uma resposta conclusiva a essa questão de ordem. E ele fala como presidente. Eu informo, continua ele, a Vossa Excelência que, até que isso seja feito, vai permanecer a jurisprudência adotada até o momento. E qual é a jurisprudência adotada até o momento? Qual é a jurisprudência? A jurisprudência, ela toma por base, em última instância, quando há aqui alguma divergência, o poder que exerce o controle do poder legislativo e do poder executivo, que é o poder judiciário, que definiu o liminar, e que enquanto a liminar não for cassada, ela tem força de decisão, e nós temos que respeitar decisões judiciais, sim, senhora presidente, sim, senhora. Eu peço apenas, Vossa Excelência, 1 minuto de paciência para que eu possa concluir, eu já estou concluindo. Então, eu entendo que não houve uma decisão naquele momento do presidente, até porque as notas taquigráficas estão aqui. E ele submeteu à Comissão de Constituição e Justiça. E isso não é regimental, porque o regimento diz o seguinte, formulada a questão de ordem, parágrafo 5º do artigo 93, deputado Daniel Marques. Formulada a questão de ordem, só se admitirá a manifestação de um outro deputado por 5 minutos. Parágrafo 6º, o deputado, em qualquer caso, poderá recorrer da decisão do presidente ao plenário, sem efeito suspensivo, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo máximo de 3 sessões para emitir o seu parecer. Então, o que aconteceu? Não houve uma decisão do presidente, razão pela qual não houve um recurso ao plenário de nenhum deputado, porque não houve a decisão do presidente na questão de ordem. E essa questão só poderia ser submetida à CCJ se o presidente decidisse e se houvesse alguém que recorresse ao plenário, para que o plenário, sim, pudesse encaminhar a CCJ e ela emitir o parecer, e esse parecer é um parecer que não irá se decidir nada. Ele voltará para o plenário para a decisão. E vamos continuar mais. Publicado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o recurso será submetido ao plenário na sessão seguinte. Eu pergunto a Vossas Excelências, na sessão seguinte, esse recurso foi submetido ao plenário? Então, aí está o outro erro regimental. Eu entendo que a questão, estou concluindo, senhora presidente, eu entendo que a questão de ordem levantada, ela não teve procedimento amparado pelo regimento. Ela não foi decidida, não houve recurso a plenário e a CCJ foi ouvida fora de amparo regimental. Razão pela qual nós temos que voltar a discutir essa matéria. Nesse momento, infelizmente, nobre deputada Lúcia Carvalho, o presidente, ou Vossa Excelência, a presidente, não tem possibilidade de votar pelo regimento. Se a senhora e se Vossa Excelência quer saber a minha opinião, se o presidente deve votar ou não, eu entendo que deve, mas nós temos que mudar o regimento. A palavra, deputado Asni. Senhora presidente, eu gostaria de indagar, não quero fazer do artifício pela ordem, mas gostaria de perguntar a Vossa Excelência se eu poderia manifestar sobre o assunto. Claro, 5 minutos, por 5 minutos. É o último inscrito. Senhora presidenta, deputada Lúcia Carvalho, senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar o meu manifesto, senhora presidenta, de que todo e qualquer tipo de sessão na Câmara deve caber o registro de presença dos senhores deputados.
deixo a consideração de Vossa Excelência, como também da mesa diretora dessa casa. Eu gostaria de me manifestar sobre o referido assunto. E ouvi atentamente a manifestação do deputado Tadeu Filipelli e do deputado Renato Rainha. Eu gostaria de dizer que estranho muito essa discussão, ainda que considero extremamente oportuna no momento de ser uma matéria de natureza regimental e estamos à véspera de uma reformulação do regimento. Até porque, antes do deputado Geraldo Magela, esta casa teve 2 presidentes. E eu me recordo muito bem de que o deputado Salviano chegou a um determinado momento que teve em suas mãos a oportunidade de dar o voto Minerva, como normalmente nós temos chamados. E ele não vacilou e deu esse voto Minerva. E me lembro muito bem que eu fui a pessoa com que contra-argumentei numa questão de ordem. Posteriormente, a nossa bancada entrou com um recurso exatamente em função dessa questão de ordem. Eu gostaria de dizer que eu tenho um entendimento, no final da falação do deputado Renato Rainha, ele deixou claro a necessidade da própria precisão do texto regimental. Concordo plenamente, senhor deputado, mas não posso concordar com a história de votação desta casa, porque não posso negar os meus primeiros 4 anos de votos nessa casa. Se erro ocorreu desde o início e inclusive alertado por nós. Se vamos avocar aqui imprecisão da votação, teremos de retroceder na história desta casa há muitos e muitos anos atrás, quando então era presidente Salviano Guimarães, depois sucedido pelo deputado Benício Tavares. É muito claro o texto regimental no artigo 206, quando ele diz: o exercício do mandato do deputado distrital se inicia com a posse, cabendo-lhe, uma vez empossado, integrar o plenário e as comissões para tomar parte nas sessões e reuniões, votar e ser votado. O texto não excepcionaliza. O que o texto coloca em outro momento é que cabe ao presidente o voto da diferenciação, não exclui o voto do presidente. O que o texto regimental coloca é que, em alguns momentos, o presidente dessa casa terá 2 votos. E é aí que eu me rebelo, sim. Me rebelo, porém, a própria jurisprudência desta casa já se firmou nesse posicionamento. E agora, a partir da discussão do final de 95, essa matéria se levantou. Até então, inclusive com o novo conjunto de deputados, essa matéria não tinha sido levantada. Durante o ano de 95, o presidente dessa casa votou só quando a matéria não interessava à oposição e que foi aprovada é que a oposição passou a contra-argumentar a validade do voto. Por que não fez isso no primeiro momento que o presidente, deputado Geraldo Magela, em 1995 votava? Portanto, a jurisprudência se firmou em 4 anos da primeira legislatura desta casa e no primeiro ano em que esse conjunto de parlamentares foi parlamentar, e não pode negar, né? Não pode negar. Agora, concordo sim, e essa questão eu levanto neste momento. É necessário que o regimento explicite essa situação contraditória estabelecida. No meu entender, o que está colocado no texto regimental é que o presidente tem, em alguns momentos, direito a 2 votos, enquanto os demais deputados a um único voto. E isso é uma imprecisão que nós precisamos resgatar. Ou seja, esta casa tem de dar direito aos 24 parlamentares votarem, porque os 24 foram eleitos pela população. E quem os concedeu esse direito não foi deputado, não foi situação, não foi oposição, foi a própria população do Distrito Federal. Portanto, o meu entendimento, senhora presidenta, para resgatar a história desta casa, nós não podemos negar o direito de voto de um presidente. Concordo sim, a necessidade de explicitar,
de explicitar no texto regimental essa questão. Porque, ao negarmos nesse momento o voto do senhor presidente, ou melhor, da senhora presidenta nesta casa, estamos colocando em condições de subjúdice desde a primeira votação no ano de 1991. E, portanto, todas as matérias votadas nessa casa até o final de 1995 passa sob a ótica da dúvida e da imprecisão da votação. Portanto, entendo que o direito do presidente está mantido até a reformulação do texto regimental. Agora, concluo para dizer o meu ponto de vista na perspectiva do novo regimento com as suas devidas reformulações. Senhora Presidenta, esta casa tem 24 parlamentares. O parâmetro que se adota no Congresso Nacional é de uma casa de mais de 500 parlamentares. Portanto, quem quer que seja presidente, é extremamente importante o seu voto e, como tal, tem de ser explicitado no regimento. Acho que é um momento importante que nós estabelecemos nesse instante quando passamos a discutir a questão regimental. Mas não posso negar o direito de milhares de eleitores que votaram, seja no deputado Salviano Guimarães, seja no deputado Benício Tavares, seja no deputado Geraldo Magela e seja a senhora deputada Lúcia Carvalho, que recebeu expressiva votação no Distrito Federal. Portanto, esse entendimento que nós temos hoje, aqui, nesta casa, não é tanto uma questão se a comissão votou, como é que foi o voto, se o presidente explicitou ou deixou de explicitar a votação, mas é a história de votação desta casa. Podemos sim, senhora presidenta, até reconhecer que as votações foram equivocadas. A história não é feita de atos perfeitos. Ela não foi feito casuisticamente. Portanto, eu entendo que os votos de 1991 a 1994 e 95 foram perfeitamente legítimos e devem ser resgatados. E não, nesse momento, ser questionado oportunisticamente o voto da senhora presidenta. Acho e concluo que o regimento tem de explicitar para que não traduza em controvérsia. E ainda, senhora presidenta, com relação à decisão do Tribunal de Justiça. Quando interessa a alguns, a casa é perfeitamente legítima e fazem um discurso da autonomia do poder legislativo. Ora, quando não interessa, a autonomia do poder legislativo vai para as cucuia. E aí, o poder judiciário passa a ter, sim, posição de proeminência perante essa casa. E eu acredito, senhora presidente, senhores deputados, se esta casa se curvar às ingerências do poder legislativo, nós estaremos curvando os interesses maiores da população. A Câmara Legislativa não é filial nem do Poder Executivo e nem do Poder Judiciário. Ela é uma Câmara autônoma e, para isso, votou no regimento. Eu gostaria de saber se os senhores deputados apreciam o regimento interno que o Tribunal de Justiça possui. Não interfere. E muito menos o Congresso Nacional no que tange aos regimentos internos das casas judiciárias. Portanto, acho profundamente equivocado esta forma de apelar pela posição do judiciário quando interessa em alguns momentos e quando não interessa, jogar pelas cucuias. Muito obrigado, senhor presidente. Nós não temos mais nenhum parlamentar inscrito para o debate da questão da constituição da comissão e das mudanças do regimento. Portanto, nós estamos caminhando para o encerramento desta sessão, que por requerimento foi instalada, e comunica aos senhores parlamentares que alguns partidos já estão indicando os membros que comporão a esta comissão especial, que tem tempo determinado de 120 dias, que esperamos não sejam necessários para a alteração do regimento. Portanto, eu solicito aos partidos que nos enviem até a próxima semana os nomes e lembro também o prazo das comissões permanentes. Não havendo mais nenhum deputado inscrito para o debate, declaro encerrada a presente sessão.